Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Que honra estar participando aqui desse evento, a convite da Legal Hub. É um prazer estar com vocês para contar um pouquinho aqui da minha experiência, né? Fui convidada para falar da minha trajetória como criadora de conteúdo na área jurídica. Como eu disse, é um prazer contar aqui um pouquinho de como foi. Meu nome é Cristiane Morgado, eu sou criadora do Instablog, né, do Instagram Papo de Advogada. Se você não me segue, tá perdendo. Tá perdendo. Eu dou muitas dicas a respeito de tributário, afinal eu sou advogada tributarista há 7 anos, e também na área de finanças. Sabe aquela questão que você tem dúvida se guarda um dinheirinho, onde guarda? Pois é, lá no Papo de Advogado eu sempre dou várias dicas e dou puxão de orelha também, tá bom? Porque a gente gosta de gastar um dinheiro, né? Então, a convite para falar aqui da minha experiência, vamos ver se eu consigo começar do início, vamos ser redundante aqui, mas a questão da minha criação de conteúdo dentro do Instagram especificamente, né? Estamos falando aqui de Instagram, começou há 3 anos, há um pouquinho mais de 3 anos. Eu criei o Papo de Advogada meio que na, vamos dizer assim, na tora, como a gente costuma dizer aqui em Goiás. Eu estava saindo de uma trajetória de concurso público, né? Eu fui ao contrário do que geralmente as pessoas fazem. As pessoas, elas saem da faculdade e vão advogar por um período para conseguir experiência, para ganhar um dinheiro, né? E depois elas vão para o concurso público. Eu fui nadando contra a correnteza. Eu já saí da faculdade de Direito concursada, eu era concursada da Polícia Civil aqui do estado de Goiás, eu era escrivã, então eu já estava nesse concurso. Posteriormente, eu fui para outro concurso, eu passei num concurso no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, fui morar em São Paulo, morei por quase 3 anos. Depois, eu não me adaptei muito bem, inclusive, se você quer saber dessa história de concurso, dessa transição de concursada para advogada, vai lá no meu Instagram, no Papo de Advogada, que tem um IGTV contando isso, que eu sei que é tema de muitas dúvidas, de muita curiosidade das pessoas, né? Pode ir lá que tem um IGTV contando isso para vocês, que eu não vou prolongar aqui, porque o assunto não é este, né? Mas eu preciso de contar um pouco desse início. E eu voltei para Goiânia para ficar com os meus pais, né? E eu queria continuar nesse mundo de concurso. Eu venho de uma família de concursados, então era meio que obrigatório ser concursada. Bom, eu continuei estudando, eu queria ser delegada de polícia e estudei por mais uns 2 anos, né? Eu tinha uma reservinha guardada, sempre tive reserva de emergência, dinheirinho guardadinho e estudava. Gente, eu tomei de 7 concursos, que eu tomei pau em todos, né? Desses 7, 6 foram fraudados. 6. Somente o do Distrito Federal não teve fraude. E eu meio que desanimei. Eu estava desanimada, porque eu tinha quase passado num concurso no Tocantins, e essas fraudes eu fiquei um pouco realmente assim desanimada. Aí, na época, hoje o meu marido era meu namorado, e ele falou assim: Cris, por que você então não dá um tempo nesse mundo dos concursos e vai advogar? E eu, oi, advogar? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, não sirvo para advogar, não gosto da advocacia, é muito não sei o quê. A gente inventa 1000 desculpas, né? E ele sempre colocando aquilo na minha cabeça, e eu falei, será? E eu realmente, a gente precisava de um tempo, eu estava estafada dessa questão de concurso. Falei, tudo bem. E nessa mesma época eu recebi um convite da minha ex-chefe para trabalhar no escritório dela. Eu já tinha trabalhado lá quando era estagiária. Falei, bom, só se for meio período. Pode ser? Porque aí no outro período eu estudo, continuo estudando para concurso. Ela, não, beleza. Comecei a advogar, gente, na área tributária, né? Que a minha pós-graduação é de tributário, eu sempre vivi nesse meio de tributário. Aí eu comecei a advogar e eu fui tomando gosto pela advocacia. Fui tomando gosto pela advocacia
E até que, então, o meu namorado, que hoje é marido, falou assim, por que você não cria um Instagram para você jurídico? Eu tinha um Instagram de concurso à época. Eu tinha, que eu postava fotinhas, aquela coisa, estudando, aquela coisa. Ele falou assim, por que agora que você não está vivenciando essa advocacia, você não cria um Instagram para você de advogada? Aí eu falei, ah, não vou mexer com isso. Não, eu já tenho o meu pessoal, eu já tenho esse outro de concurseira, eu não vou mexer com esse negócio de Instagram, não. Mas isso ficou na minha cabeça. E ele novamente veio e me perguntou, por que você não faz? E ele chegou e falou assim, bateu na real e falou assim, Cristiane, eu vejo você como advogada, você se expressa muito bem, você fala muito bem, você é muito persistente, né? Você consegue convencer, você convence a mim. Nas nossas brigas, você convence a mim. Por que não advogar? E eu fiquei assim, né? Tá, eu falei para ele, então você me ajuda a escolher o nome? Lá fomos nós na saga do nome. Aí ficamos 2 dias com uma lista de nome, até que o papo de advogada realmente, assim, eu converso pouco, né? Aí eu falei, papo de advogada? E eu fui procurar se não tinha nenhuma outra papo de advogada, não tinha. E eu realmente fiz o papo de advogada. No início, tinham 2 seguidores. Eu mesma, no meu perfil pessoal, e o meu marido. Mas depois as coisas começaram a desenrolar. Mas o que eu comecei a fazer, tá? O que eu comecei a fazer nessa na trajetória de criadora de conteúdo jurídico? Eu comecei realmente a entrar de cabeça nesse mundo. Aí eu comecei a criar meus posts, e por mais que eu seja boa de papo, que eu seja desinibida, na hora de gravar, por exemplo, uns stories, eu ficava meio travada. Eu gravava uns stories 10 vezes para sair um legal e eu postar. Só que com o tempo isso foi virando rotina e isso foi ficando muito natural. E aí foram acontecendo. Eu fui conhecendo pessoas dentro do Instagram, fui conhecendo pessoas e ficando amiga e conhecendo fora do Instagram pessoas aqui, né, de Goiânia. A gente foi se conhecendo e as coisas começaram a fluir. Quando eu vi, eu tinha 100 seguidores. De repente, eu tinha 1.000 seguidores. E a coisa realmente começou a andar. Foi quando eu conheci 2 amigas, né? Já conversamos por Instagram. E eu conheci essas 2 amigas, a Camila e a Sara. E a gente começou a sair, assim, e surgiu uma ideia, né? A gente começou a fazer projetos juntas e surgiu a ideia da gente palestrar juntas, né? Cada uma na sua área. Eu, tributário, Camila, área de família, Sara, área empresarial. A gente foi tentar a nossa primeira palestra solo, assim, a gente que organizou todo o evento com o apoio de uma rede de ensino aqui de Goiânia. Deu tudo errado. Não deu quórum, a gente treinou, não deu certo. Só que a gente não desistiu, né? A gente não desistiu. Aí a gente foi convidada para fazer um debate na universidade, na Unip, né? Aqui na Universidade Paulista, que tem a unidade aqui em Goiânia. E a gente foi convidada para esse debate. E a partir daí, o pessoal, isso à época a gente não tinha. Instagram era muito raro, principalmente de conteúdo jurídico. E 3 pessoas juntas, né? As coisas realmente começaram a fluir e fomos começando a chamar a atenção das pessoas, porque a gente era muito assim, tratava de uma matéria jurídica, mas voltada para a jovem advocacia. A gente sabe que os advogados eles saem perdidos da faculdade, a gente sabe que os advogados saem sem saber o que fazer, e a gente estava levando conteúdo para esse público especificamente. Então, o interesse na nossa palestra foi muito grande. E fomos sendo convidadas para palestrar em vários lugares. E assim, a coisa realmente deslanchou. Foi assim que a coisa realmente deslanchou. Porque a gente ia para os lugares, aí, por exemplo, eu ia palestrar numa cidade perto aqui de Goiânia, no interior de Goiás. Quando eu voltava para casa, eu tinha 1.000 seguidores a mais, 500 seguidores a mais. Então, cada palestra que eu fazia, cada lugar que eu visitava, trazia seguidores para mim. Porque, às vezes, a pessoa não me conhecia, mas eu aparecia lá e ela gostava e começava a me seguir.
Então, foi dessa forma que eu fui começando a produzir esse conteúdo. E aí, se você me perguntar, Cristiane, foi fácil? Não, não foi fácil. Primeiro, que aquela época, 3 anos, não tinha tantas redes sociais assim voltadas para o mundo jurídico. Realmente era uma terra meio vazia, digamos assim, na internet. E nós fomos pioneiras nesse sentido. Nós somos pioneiras em rede social, em unir forças e em palestrar no Brasil todo. E a partir daí, fomos fazendo também as nossas coisas solo. Então, eu tinha minhas palestras, ou alguma outra coisa, me chamavam para escrever um artigo em determinado blog. O Jus Brasil também, por exemplo, que é uma maior plataforma hoje jurídica, me convidou para ser embaixadora de direito tributário. Então, a gente começou a ter visibilidade. E eu comecei a criar essa autoridade dentro do Instagram. E eu acho interessante para vocês que estão começando a criar conteúdos visarem isso, né? Sabe aquela história de que na advocacia, no início, a gente fala de todos os assuntos, a gente atua em todas as áreas, mas chega um momento que você precisa se posicionar num nicho, em tributário, por exemplo? Foi assim. No começo do Instagram, eu pipocava, falava de tudo. Falava de tudo, de todas as áreas, né? Depois eu falei, gente, eu preciso de criar uma autoridade, uma visibilidade em tributário, porque eu estava começando a ser chamada para palestrar, por exemplo, sobre direito tributário. Eu não estava palestrando somente para jovem advocacia. Eu não estava mais falando só sobre marketing jurídico, só sobre networking. Eu estava efetivamente sendo convidada para falar da minha área de atuação. E isso, para mim, foi muito legal. Muito legal. Inclusive, a minha primeira palestra sobre tributário que eu fiz sozinha, o evento era meu, foi em fevereiro de 2018. Tem 2 anos e pouco, né? Então, eu achei assim, eu fiquei deslumbrada, né? Eu fui a Campo Grande, a convite da OAB de lá, e para mim, realmente foi um divisor de águas aquilo ali, porque eu realmente estava sendo convidada na minha área e sozinha, para palestrar sozinha. Era um evento só meu, não tinha outros participantes, outros palestrantes de outra área. Então, realmente, ali eu vi que eu tinha começado a criar uma autoridade na área de tributário. E foi aí que eu falei, não, então agora o meu Instagram ele tem que ficar mais profissional. Quer dizer que você tem que ter uma pessoa para cuidar do seu Instagram? Uma empresa de marketing, por exemplo? Não. Até hoje, quem cuida do meu Instagram 100% sou eu, tá? Eu já tive oportunidades de ter um marketing para trabalhar comigo, de ter propostas de parceria, mas eu não quis. Eu não quis, porque eu gosto de estar perto das pessoas, eu gosto de responder, eu gosto de participar. Então, eu não quis. Eu prefiro que fique aquele Instagram que às vezes não é nem tão certinho, tão bonitinho, com as fotos tudo bonitinha, mas eu prefiro que tenha a minha cara, que seja realmente a Cristiane, tá? E aí foi acontecendo, as coisas foram acontecendo. E eu vejo que quanto mais eu participava de eventos que fossem de outras pessoas, que eu realmente mostrasse entendimento na minha área, o meu Instagram foi crescendo cada vez mais, cada vez mais. Aos desafios. Igual eu estava falando, naquela época que não tinha quase ninguém, aí as pessoas começam a falar assim: você é blogueira, você é blogueirinha, você não é advogada. Aí, às vezes, tem a questão também da OAB, né? Porque a gente sabe que a gente tem que cumprir aí o código de ética da OAB e o código não nos permite ficar fazendo propaganda, mercantilizar a nossa advocacia. E como que eu até trato disso no meu Instagram? A OAB nos permite que que a nossa rede social ela seja informativa e educativa. E é dessa forma que eu trato o papo de advogada. Eu levo muito pouca coisa de cliente. E quando eu levo, eu falo sobre o assunto. Eu não falo o nome de cliente, eu não falo para as pessoas me procurarem, eu não falo para as pessoas procurarem meu escritório. É tudo muito informativo e educativo. E é assim que você deve tratar a sua rede social. Porque, gente, se você trouxer um conteúdo legal, bacana, um caso concreto interessante, o
cliente vai vir, não precisa de você ficar fazendo propaganda, não precisa de você ficar falando, olha, o meu escritório é aqui, na rua tal, ó, o meu escritório não sei o quê, você não precisa disso. Automaticamente você vai criando interesse nas pessoas. As pessoas hoje às vezes me procuram, me mandam direct e falam assim, ai, Cris, eu gosto muito da forma como você trata o tributário, eu tô com um caso assim, a gente pode conversar? E eu trago essa pessoa para dentro do meu escritório. Então, realmente a OAB, ela tem algumas travas e a gente tem que obedecer a isso, não tem como, né? Inclusive está em discussão aí algumas questões, porque hoje, após pandemia ou durante ainda, a gente ainda segue em pandemia aí, mas a gente sabe que hoje o mundo está online, a gente sabe que hoje a maior parte das coisas está online, e eu acho que a OAB está entendendo que a advocacia também está no online, então é necessário tirar essa questão engessada da advocacia, né? Lógico também que a gente tem que manter uma certa postura, uma certa conduta, né? Não adianta a gente também achar que pode fazer tudo, né? Senão vira realmente uma bagunça, uma confusão. Então, os meus posts eu trago dessa maneira, de maneira educativa, para informar meus seguidores, para realmente ensinar algum assunto para eles, né? Então, é dessa forma que você consegue entender. Mas é um desafio. E eu vou te falar, hoje, depois de mais de 3 anos, com 53 mil seguidores, ainda é um desafio para mim. Porque, gente, trabalhar com isso aqui, produzir conteúdos diários, não é fácil. Não é fácil. A gente tem que escrever sobre o assunto, a gente tem que ver uma foto legal, a gente tem que ver se escreveu corretamente, né? Eu sou muito chata com português, tem que ver se escreveu corretamente, tem que ver se aquele assunto é interessante. Então, não é um trabalho qualquer. Ter uma rede social efetivamente que você tenha essa participação do seu público é difícil, não é fácil. Então, ser chamada de blogueirinha, apesar que eu não ligo muito para isso, eu sei do meu trabalho, eu sei da minha competência, então eu não ligo muito para isso. Mas, enfim, depois de palestras, começaram também a surgir outros convites, como para ser professora de pós-graduação. Hoje eu sou professora de 3 instituições de ensino de direito tributário. Então, eu vi que uma coisa levou a outra. Mas por quê? Porque eu mantive uma constância. A gente tem que ter uma constância na rede social. Eu vejo que às vezes a pessoa inicia um Instagram, mas ela não continua, né? Ela não é que você tem que postar todos os dias. Entenda uma coisa de uma vez por todas. Para você se destacar nas redes sociais, você não tem que produzir conteúdos todos os dias. Você não tem que fazer os posts mais lindos, as fotos mais maravilhosas da vida. Para você se destacar numa rede social, você tem que ter constância. É igual eu falei, não que tenha que produzir conteúdo todo dia, mas umas 2, 3 vezes por semana você tem. Porque se você ficar um mês sem postar, a pessoa perde interesse, ela vai deixar de te seguir. E você tem que se fazer interessante, que seja dentro de um nicho especificamente. Não dá para você ter um Instagram jurídico, que é o que a gente está tratando aqui, e ficar falando só de roupa, de moda. Perde o sentido. Então, você tem que se destacar naquela área, tem que trazer assuntos interessantes todos os dias, assuntos atuais. Trazer casos concretos. É igual eu falei, traga casos concretos da sua vivência como advogado, mas de uma forma de informar o seu público. E por falar em público, outra coisa que eu acho muito interessante é você conhecer o seu público. O dia que eu fui entender, que eu fui conhecer o meu público, as coisas ficaram mais fáceis. E é um trabalho, gente, de formiguinha. Olha, hoje com 3 anos eu posso falar que hoje eu realmente entendo o meu Instagram. Hoje eu realmente entendo o conteúdo que eu tenho que formar, que gerar para o meu público. É um trabalho de formiguinha. Porque eu entendo que o meu público, apesar dele querer ver direito tributário, ele quer ver outras coisas também. Ele se interessa, por exemplo, por assuntos aleatórios do meu dia a dia. Eu, às vezes, mostro o meu marido, ele é empresário, e a gente fala, às vezes, de finanças, de como que ele consegue levantar as empresas dele,
como que juntou dinheiro para tal coisa, como que juntando dinheiro para outra coisa. E isso chama a atenção das pessoas, porque as pessoas vivenciam isso todos os dias. Então, eu trago um assunto que é da minha expertise, que é finanças, para uma realidade do meu dia a dia que as pessoas vivem. Então, eu conheço o meu público e eu chamo a atenção do meu público dessa forma. As pessoas, o que eu vejo que hoje, muitos casais, eu dou consultoria financeira, muitos casais brigam por causa de dinheiro. Então, eu trago esse assunto para dentro do Instagram com o meu marido, a gente traz de uma forma bem descontraída e o pessoal gosta disso, mas levando o meu conhecimento de finanças para essas pessoas. Vocês entenderam? Não é chegar lá e ficar falando só de finanças. Ah, então, você tem que guardar dinheiro, você tem que fazer uma reserva de emergência, você tem que juntar 12 vezes o seu gasto mensal para fazer uma reserva de emergência. O CDB não é tão bom igual uma ação. Não é isso. É trazer isso de acordo com o seu público. Agora, se o seu público for sério, se o seu público for mais de idade, for um pessoal mais formal, aí tudo bem. No meu caso, não é. O meu público, ele é entre 28 e 35 anos, a maior parte do meu público. Então, é uma pessoa, assim, que acabou de se casar, que está tendo essas questões. Então, eu trago isso de uma forma divertida, de uma forma descontraída, mas com conteúdo e com aprendizado para essas pessoas. Então, eu recebo directs diariamente falando assim: Cris, aquele dia que você falou isso com seu marido, de ter que fazer de tal forma, juntar dinheiro de tal forma, eu fiz, tá dando certo. Cris, você fala que a gente tem que fazer renda extra para ter um dinheirinho a mais, para fazer tal coisa. Comecei a vender bolo. Gente, isso é muito legal. Isso é muito legal, sabe? Porque eu vejo que o meu conteúdo está atingindo o meu público e eu sinto de verdade, assim, uma coisa... Isso enche meu coração. Porque eu tô ali na rede social como criadora de conteúdo para incentivar, para inspirar as pessoas. E quando eu recebo esses depoimentos, realmente eu fico muito satisfeita, muito lisonjeada, de forma indireta, né, entrar na cabeça dessas pessoas. E por falar em entrar em cabeça, esses dias até eu postei o meu cabeleireiro, que ele vivia gastando dinheiro à toa, vivia gastando dinheiro à toa. E eu fico na cabeça dele, toda semana que eu vou lá, eu fico, Mike, não gasta, não gasta. Ele fala que ele vai ao shopping, ele ouve a minha voz. Não gasta, não gasta, não gasta. E eu postei isso e várias pessoas vieram me dar um feedback falando, eu também ouço sua voz. E eu acho legal, porque às vezes eu ia comprar uma coisa desnecessária, supérflua, e eu ficava assim, gente, a Cristiane fala que a gente não pode gastar à toa, né? Isso é muito legal, gente, porque pensa, a pessoa tá no shopping, no lazer, e ela tá lembrando de mim. E ela falando assim, não, não vou gastar. E ela sente prazer em não gastar, porque ela sabe que ela é capaz de não gastar com aquele supérfluo para ter um dinheiro quando ela for precisar realmente. Então, a minha experiência como criadora de conteúdo, ela me levou já a lugares que eu não imaginava. Quando eu criei o Papo de Advogada, gente, eu não imaginava nada disso. Qual que era o meu propósito com o Papo de Advogada? Fazer networking, conhecer as pessoas, porque eu estava começando na advocacia. Eu vim da época do concurso e eu estava começando na advocacia. Então, eu queria fazer networking, eu queria saber o que os advogados estavam fazendo, porque esse mundo não era meu, né? E eu queria também passar conteúdo, ensinar para as pessoas, que eu vejo que o tributário é uma área ainda escassa de profissionais. Então, o meu propósito com o Papo de Advogada era esse, só que foi tomando proporções que eu não imaginava. E aí, igual eu falei, eu fui sendo convidada para palestrar, já palestrei em vários lugares, já palestrei em Juazeiro, né? Lugares que às vezes a gente nem sabe que existe, né? Fui convidada para participar de pós-graduações, fui convidada para escrever livro em coautoria com outras mulheres. Então, isso é muito bacana, porque eu consigo atingir outras pessoas, outros públicos. Às vezes as pessoas não me conhecem, às vezes a pessoa que vai lá na livraria comprar esse livro não conhecia quem era Cristiane Morgado. E ela lê a minha história, ela se identifica, ela começa a me seguir e a gente começa com essa troca, né? Outra questão que eu queria falar com vocês aqui de destaque na criação de conteúdo, o que eu acho que também me ajudou? Eu tiro um tempo diariamente. Gente, não é fácil, igual eu falei, produzir conteúdo é desgastante, tem que ter um tempo todos os dias, e às vezes a gente perde muito tempo com isso, né?
eu me proponho a tirar um tempo todos os dias para responder os meus seguidores. Quando eu posto algum assunto mais, vamos dizer assim, do dia a dia, quando eu posto, por exemplo, o meu marido, quando eu posto alguma dica no final de semana, eu tenho muita interação mesmo. E se deixar, eu fico o dia inteiro respondendo directs. Mas eu tiro uma parte, eu falo, não, vou tirar uma horinha aqui da minha manhã e vou responder um pouco. Aí de tarde eu tiro outra horinha e respondo. Isso tem que ter na minha visão. Eu sei que chega uma hora que fica insustentável. Por exemplo, quem tem 1 milhão de seguidores, blogueira, atriz, essas pessoas que têm 1 milhão de seguidores, fica impossível, humanamente impossível, gente, a pessoa parar para responder seguidor. Só que assim, eu ainda tenho poucos, vamos dizer assim, eu tenho 53 mil, é pouco. Dá para eu ter controle, mas eu faço questão de responder um a um. Eu faço questão de dar atenção, eu faço questão de ajudar, né? Nem que seja colocando um coraçãozinho lá. Eu tento fazer isso, porque eu vejo uma forma de me destacar. Quando eu respondo, a pessoa vira e fala assim: ah, meu Deus, você me respondeu nunca na vida que eu achei que você fosse me responder. E eu, gente, mas por quê? Eu gosto dessa troca, eu gosto dessa interação. Então, uma forma de eu me destacar também nas redes sociais é dessa forma. Essa troca, é participando, né? E sendo verdadeira. Se eu puder dar uma dica para vocês, inclusive, essa é uma dica muito importante, seja verdadeiro. Gente, não adianta você fingir que é uma coisa. Chega uma hora que fica insustentável. Fica insustentável, né? Então, se você... Eu, por exemplo, Cristiane, eu falo alto. Se você me segue ou se você vai começar a me seguir, cuidado. Na hora de abrir meus stories, abaixa o volume. Porque quando eu gravo pela manhã, eu falo bom dia, bom dia, bom dia. Eu repito o bom dia 3 vezes. E num volume muito alto. Mas essa é a Cristiane. E eu não sei ser diferente. Não adianta eu chegar e falar assim, bom dia, tudo bem com vocês? Não sou eu. Não sou eu. Então, seja verdadeiro sempre. Apareça no seu Instagram de forma natural. Não adianta você criar uma imagem que não seja você, sabe por quê? Por exemplo, quando eu vou palestrar, as pessoas chegam até mim para conversar e falam assim, Cristiane, você é exatamente igual como é no Instagram. Você é animada, você é dessa forma, você responde todo mundo. Mas sou eu. Então, já pensou se você no Instagram é uma pessoa super falante, super animada, que conversa com todo mundo e vai a um evento, você não quer ver ninguém, você não quer falar com ninguém, você é antissocial? Não adianta. Para se destacar como criador de conteúdo, você tem que ter essa naturalidade. Então, mostre, seja aquilo que você realmente gosta. Não adianta eu falar no meu Instagram sobre um assunto que eu não gosto, que eu não tenho afinidade. Isso não vai dar certo. Primeiro, que vai gaguejar uma hora. Segundo, que vão começar a chegar questionamentos sobre aquele assunto que você não tem tanto conhecimento assim. Então, seja natural. Fale do que você sabe. Seja como você é. E as pessoas têm que gostar de você sim. Se não gostar, é simples, elas não vão te seguir. Né? Tem pessoas, por exemplo, que na época que eu palestrava com essas 2 amigas que eu contei para vocês, que gostava mais de uma do que das outras. E tá tudo bem. E não é necessário seguir as 3. Entendem? Mas a gente não pode perder a nossa essência. Por mais que a gente esteja aqui atrás dessa câmera, atrás desse celular, nós somos uma pessoa. E a gente não sustenta mentira por muito tempo. Então, eu acho que uma das formas que eu me destaquei na rede social, além do meu conteúdo, além do meu conhecimento, além dessa participação com o meu seguidor, de realmente responder, de realmente trocar figurinhas, foi a questão de eu ser Cristiane, de eu ser da forma que eu sou, natural, tá? Então, vocês têm que pensar nessa maneira, E o que eu posso falar aqui para vocês quando você começa, quando você entra nesse meio e que você vai atrás... E outra coisa, não adianta entrar numa rede social, criar conteúdo e ficar só nisso, não. Corra atrás, participe de eventos, vá, converse com as pessoas, faça networking. Ah, eu nunca me chamaram para palestrar.
Faça o seu evento e mostre isso na sua rede social. Nós temos que entender que a partir do momento que a gente entra na rede social e a gente quer participar desse mundo, que a gente quer ser realmente assim, criador, o que acontece? A gente tem que dar a cara a tapa. Então, você pode fazer o quê? Crie suas palestras. Crie os seus cursos. Nossa, quantos cursos eu criei, quantas lives eu fiz. Live também é legal, né? A gente tá aí no momento de ficar dentro de casa. Faça suas lives com um assunto que você realmente queira, que você tenha afinidade, tenha interesse, que o seu público tenha interesse, tá? Mas tem gente que fala que live é chata. Gente, outra coisa que eu quero falar para vocês. Pare de ouvir os outros. Pare de ouvir os outros. Pare de ouvir o que fulano, o que cicrano fala, tá? Vá por você. Se eu fosse ouvir as pessoas ao invés de eu fazer tudo o que eu quis fazer, eu acho que eu não tinha chegado na metade do caminho. Porque é igual eu falei, eu ouvo você falando, ela é blogueirinha, a blogueirinha já deu. Olha, eu acho que só em 2018 que eu tinha feito a contabilidade ano passado, ou foi ano passado, em 2019, eu tinha feito 30 palestras no Brasil todo, fora as de Goiânia, porque de Goiânia eu dava palestra quase toda semana. Então, se você parar para pensar, eu quase não ficava em casa final de semana. 2018, principalmente, foram poucos os finais de semana que eu fiquei em casa. Então, mas eu segui meu coração. Se as pessoas falavam que eu era blogueirinha e estava indo palestrar lá em Recife, lá em Fortaleza, tudo bem. Mas eu sou a blogueirinha que estou passando conteúdo jurídico para as pessoas. Então, não deixe que essas pessoas te diminuam, tá? E não se compare. Eu vejo que hoje na rede social também a gente começa muito a se comparar. Porque fulano mostrou isso e eu tenho que ser assim. Porque fulano... Você não tem que ser assim. Você tem que ser você. Então, preste atenção. Crie seu conteúdo, comece a ampliar o seu leque, comece a escrever artigos, comece a participar de eventos, se disponha. Se você conhece, por exemplo, alguém de dentro da comissão da Jovem Advocacia ou da Comissão das Mulheres da OAB, se disponha a participar de uma palestra. Esteja disponível. Mostre o seu conteúdo, mostre o que você tem de melhor. O seu assunto que você fala melhor é sobre contratos? Pronto! Fale sobre contratos. Você vai criar visibilidade e autoridade nisso, tá? Então, o que eu quero deixar aqui para vocês hoje, já finalizando o nosso bate-papo aqui, é essa questão. Não se compare. É um processo. Não adianta você falar assim, comecei hoje, a Cristiane já tem 53 mil seguidores. Gente, tem mais de 3 anos que eu tô aí nessa estrada. Então, não é fácil. Não tem fórmula mágica. Cristiane, como que você conseguiu esses 53 mil seguidores? Eu quero também. Não tem fórmula mágica. Foi tudo degrau por degrau, igual eu falei. Eu comecei aí em eventos, eu comecei a mostrar meu trabalho, eu comecei a me disponibilizar para trabalhos, eu fui ficando conhecida como professora, como autora. Enfim, é um trabalho de formiguinha, tá? E interaja com o seu público. Isso é muito importante, interaja com as pessoas. Afinal, nós estamos numa rede social, né? Social. Você tem que fazer o social. Se você não quer fazer o social, se você é antissocial, aí realmente não vai dar certo, tá? Então, esteja disponível, faça o social, seja você, deixa as pessoas falarem, né? Não são essas pessoas que vão pagar seus boletos ou que vão escrever para o seu Instagram. E sigam em frente, gente. A minha história foi mais ou menos assim, não dá pra gente contar aqui, né, em meia hora, mas eu tentei mostrar um pouco para vocês e eu tenho muito orgulho da minha história como criadora de conteúdo jurídico. Eu tenho muito orgulho, porque além disso eu consegui estar em outros lugares por causa da minha criação de conteúdo. Hoje eu sou secretária-geral da Comissão de Direito Tributário aqui de Goiás por conta disso. Foi porque a presidente, ela me conhecia das redes sociais e um dia eu fui numa reunião e conversei com ela. Ela já me conhecia. E é muito legal, gente, quando às vezes você vai num lugar e você admira, sei lá, uma vez, por exemplo, eu fui convidada para ser professora de pós-graduação de uma instituição que eu tenho muito orgulho de fazer parte. E lá numa reunião eu encontrei uma professora que eu sou muito fã dela.
muito fã dela. Vou até falar aqui, a Fabiana Del Padre. Ela que me viu, eu não a tinha visto. Quando ela chegou e falou assim: não acredito que eu tô te vendo aqui, Cristiane Morgado. Gente, na hora que ela falou aquilo para mim, eu quase desmaiei. Como assim? Fabiana Del Padre, referência em direito tributário, dá aula nas melhores pós-graduações aí, mestrado, me chamando pelo nome. Eu quase caí. Mas isso é um trabalho que eu venho fazendo. E é muito legal, é muito legal. Então, assim, não desistam, tenham cuidado, né, com todas as diretrizes do AB, mas dá tudo certo se vocês fizerem um trabalho com carinho, um trabalho bem feito, um trabalho honesto e de forma natural, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Não esqueçam de me seguir lá no Papo de Advogada, se você não é meu seguidor, será sempre bem-vindo. Ou qualquer dúvida, esclarecimento, o que eu puder ajudar vocês, eu gosto disso aqui, dessa participação, dessa interação, tá bom? Muito obrigada, parabéns aí pelo evento, e é uma honra mais uma vez estar aqui, a Maria que me convidou. Obrigada, Maria, o que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição, tá bom? Obrigada, gente. Tchau, tchau.